Graça e paz, amados irmãos. Seguindo nossos estudos no livro Família Guiada pela Fé, chegamos ao capítulo 6, Viva a Palavra no Lar. Como feito nos capítulos anteriores, o autor Vade Balkan Jr. se baseia no texto clássico de Deuteronômio 6, falando da importância de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. E ele começa esse capítulo 6, fazendo algumas afirmações muito importantes. Ele diz: a Bíblia deve determinar o método e a maneira que usarei para treinar e discipular meus filhos. E também afirma: não deve haver nenhum aspecto da vida em que se coloque a verdade bíblica de um lado e a criação de filhos do outro. E aí o autor diz que algumas pessoas o questionam: mas a Bíblia tem de fato instruções específicas sobre a criação de filhos? Ao que ele responde com duas perguntas. A primeira é com um texto muito conhecido também, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, em que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E também ele dá uma segunda pergunta, falando de outros textos, e são muitos, que nos dão instruções, inclusive instruções bem práticas, sobre a criação de filhos. Ele fala de textos como o próprio texto de Deuteronômio 6, que fala da importância de inculcarmos a palavra de Deus, falarmos dela ao assentarmos, ao sairmos, ao caminharmos com os nossos filhos, e Provérbios, que traz muitas instruções que podemos aplicar no ensino dos nossos filhos. Então, a partir disso, de reafirmar a Bíblia como instrumento útil para o ensino e para a instrução para a criação de filhos, ele aponta um texto muito importante também do apóstolo Paulo, que está em Efésios, capítulo 6, em que Paulo afirma: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 1 a 4. Quando o apóstolo Paulo fala honre o seu pai e a sua mãe, o primeiro mandamento com promessa, ele está se referindo ao quinto mandamento, que é encontrado em Êxodo 20, mas também em Deuteronômio capítulo 5. Então, mais uma vez, o livro de Deuteronômio aparece, o que o autor chama a atenção, que é um livro que é muito referenciado no Novo Testamento. Então, a partir disso, do texto de Efésios 6, 1 a 4, Vade Balkan Jr. desenvolve três características que ele chama de três fases de preparação para os nossos filhos, a saber, a fase 1, a disciplina e instrução, a fase 2, que ele chama de fase do catecismo, e a fase 3, que ele chama de discipulado. E vamos ver cada uma dessas três fases de forma breve nesse vídeo, e ele discorre ao longo do restante do capítulo sobre essas três fases, dedicando bastante tempo à primeira, disciplina e instrução, um tempo menor à segunda, dos catecismos, e um tempo também razoável à terceira, do discipulado. Primeira fase, disciplina e instrução. Ele menciona que Efésios 6 vem na sequência do capítulo 5, em que Paulo fala, nos versículos 19 a 21, as consequências de sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 fala de não nos embriagarmos com vinho, no qual há dissolução, mas sermos cheios do Espírito. Ele começa a dar características, segundo o autor, de alguém que está cheio do Espírito. E no versículo 21 fala de sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Então ele afirma: obediência é um assunto espiritual. Portanto, ensinar meus filhos a obedecer não é opcional, mas é um mandato bíblico, afirma o autor na página 158. E ele dá algumas orientações nessa questão de disciplina e instrução que ele chama de fase 1 da preparação dos filhos. Primeiro, fazer o que lhes foi mandado. Ele diz: não é bom que nossas criancinhas se caracterizem por desobediência aberta. Então é importante que nossos filhos nos obedeçam, que ao darmos um comando, os nossos filhos nos obedeçam. E isso é desafiador em tempos como os nossos, em que há muita relativização da verdade, em que há muita ponderação sobre criações de filhos, mas o ensinamento bíblico é claro: nossos filhos devem nos honrar como pais e devem fazer o que ordenamos a eles. O segundo aspecto, eles devem fazer o que lhes foi mandado no momento em que foi mandado. E o autor traz uma ilustração pessoal curiosa, porque certa feita, advertindo um de seus filhos, ele falou que ia contar até 3, e alguém perguntou a ele: por que você conta até 3? A criança deve obedecer de primeira, então não tem que falar, vou contar até 3. A criança deve obedecer no momento em que recebe um comando, o que nós que temos filhos sabemos que nem sempre funciona de forma ideal, mas deve ser objetivo, e nós devemos ensinar aos nossos filhos a não só nos obedecer e nos honrar
como diz a palavra, mas a fazer isso no momento em que for ordenado. E o terceiro aspecto que ele coloca é que eles devem fazer o que foi mandado, no momento em que foi determinado e com uma atitude respeitosa. Afinal, o mandamento é honrar pai e mãe. E aí ele faz um alerta importante e que nos deve deixar preocupados e atentos. Ele diz assim: a maioria dos cristãos em nossa cultura vive como todo mundo. Viver de acordo com a palavra de Deus não é a posição padrão de muitos cristãos, afirma o autor nas páginas 161 e 162. E, infelizmente, vemos que muitas pessoas que se dizem cristãs vivem não de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E isso gera muitos problemas, inclusive, na criação de filhos. Ele continua nessa fase 1 ainda da instrução e disciplina, falando da psicologia cristã e o dilema da disciplina. Ele conta que leu um livro de um autor, um psicólogo cristão, que até é firme em afirmar que a Bíblia é a melhor ferramenta de ensino para os filhos. E o livro ele diz que tem muitos ensinamentos bons. Quer dizer, ele não faz uma crítica a todo o conteúdo desse psicólogo que ele cita, mas diz que em certo momento ele afirma no seu livro que os filhos devem dar a última palavra. E aí sobre isso o autor discorda frontalmente e mostra que não é isso que a Bíblia nos ensina. Embora admire parte do conteúdo desse psicólogo, ele discorda frontalmente desse ensino de que os filhos devem ter a última palavra. E ele fala na página 168, se vamos viver pela palavra em nossos lares, não podemos usar a Bíblia como um trampolim. Ela deve ser a nossa lei, nosso guia, nosso modelo e nossa fonte. Então a Bíblia não deve ser somente um trampolim, mas deve ser aquilo no qual nos baseamos. Então, após falar desse exemplo de um mau uso, a partir desse exemplo desse livro de um psicólogo cristão, embora tenham coisas boas, como ele afirmou, ele fala do 5º mandamento para fechar essa primeira fase da instrução e disciplina. E ele falando do 5º mandamento, honra pai e mãe, para que se estendam os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele fala que ele é uma das chaves para entender o ensino do apóstolo Paulo sobre instrução e discipulado de filhos, e entender a que se refere o 5º mandamento. Ele apresenta 3 aspectos, para você ver como esse capítulo é extenso, como rende esse assunto, 3 aspectos do 5º mandamento: a posição, a promessa e o propósito. Os 3 com P, fácil de memorizar. A posição do 5º mandamento no decálogo, nos 10 mandamentos, a promessa que ele traz e o propósito do 5º mandamento, que fala de honrar pai e mãe. A posição, ele chama a atenção que os 4 primeiros mandamentos são o que nós chamamos de mandamentos verticais, tratam acerca do nosso relacionamento com Deus, e os 6 seguintes do nosso relacionamento com o próximo, chamados de mandamentos horizontais. E justamente na transição entre os 4 primeiros mandamentos e os demais 6 está o 5º mandamento. Antes de Deus mandar, como está no 6º mandamento, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, todos os mandamentos muito importantes, ele inicia essa parte dos mandamentos de relacionamentos horizontais com esse 5º mandamento de honrarmos pai e mãe, mostrando a importância e da posição desse mandamento, a importância da paternidade nos propósitos de Deus. Após falar da posição, ele fala da promessa. Todos os mandamentos trazem promessas implícitas. Não adulterar, isso preserva o matrimônio, isso traz bênçãos para o homem, para a mulher, para o casal, para a família. Mas, por exemplo, o 5º mandamento ele traz uma promessa explícita, que Paulo ressalta lá em Efésios 6. Então, esse mandamento ele explicitamente traz uma promessa de bênção da parte de Deus. E depois de falar da posição e da promessa, fala do propósito. E ele afirma algo muito importante: Deus projetou sua família, não a mocidade, não o ministério infantil, não a escola cristã, mas a sua família como principal agente de disciplina na vida de seus filhos. Isso que na Bíblia é tão claro, na vida de muitas famílias cristãs não está tão claro, pois muitos pais cristãos hoje terceirizam a educação, a disciplina dos seus filhos a outras pessoas, a escola, mesmo a escola bíblica infantil da igreja, que são acessórios para a família, que deve ser a principal ferramenta de instrução e ensino dos seus filhos. Então, depois de dedicar mais tempo nessa primeira fase de instrução e disciplina dos filhos, o autor fala do que ele chama de fase 2, o catecismo. E ele fala que lá em Efésios, Paulo fala da importância de criar nossos filhos na disciplina e administração do Senhor. E aí o autor, Vade Balcon Jr., chama a atenção para excelentes recursos que temos por meio dos catecismos clássicos, que muitos hoje às vezes têm um pouco de resistência, mas que são ferramentas muito úteis, que foram utilizadas em larga escala na história da igreja cristã após a Reforma Protestante, e simplesmente os catecismos são instruções básicas sobre a doutrina cristã, usando o método de perguntas e respostas. Então, muitas gerações de cristãos instruíram seus filhos com sucesso nas doutrinas cristãs a partir dos catecismos. Então,
Então ele deixa como essa importante fase ao ensinarmos nossos filhos sobre instrução e disciplina, sobre nos honrarmos por sermos pais. Ele fala da importância de construirmos a visão, a fé cristã dos nossos filhos, usando recursos como o breve catecismo de Westminster, o catecismo de Heidelberg e outras ferramentas. Há o catecismo Nova Cidade, que é um catecismo mais simplificado, mais moderno, e há livros baseados em catecismos que podem nos ajudar muito nessa função de instruir nossos filhos. Então, após falar da fase 2 do catecismo, ele chega à terceira e última fase do discipulado. E ele fala da importância de discipularmos nossos filhos na palavra de Deus, de ensinarmos a eles, ele diz, a pensar, a crer como cristãos antes de agir como cristãos. Não podemos querer que eles ajam como cristãos antes de ensiná-los a crer como cristãos. E ele fala uma série de itens aqui sobre educação. Então, a importância do discipulado, ele foca na questão da educação, que ele fala no primeiro item dessa fase 3, o discipulado. Ele fala que a educação é a chave perdida do discipulado. E ele fala, quem seus filhos refletirão ao completarem sua educação formal? E começa a falar da importância da influência da educação dos nossos filhos na escola, ou seja, onde eles forem instruídos, na formação e no seu discipulado, no nosso discipulado para com eles. Ele fala da educação e do conhecimento de Deus, que o temor do Senhor, como diz Provérbios 1, é o princípio do saber. Então não podemos, na nossa escolha do ensino dos nossos filhos, desprezar Deus e os seus princípios nisso. Precisamos incluir os princípios de Deus, a cosmovisão cristã, dentro do ensino dos nossos filhos. Ele fala também que muitos alegam que, a partir da grande comissão de Mateus 28, que Jesus fala de pregarmos o evangelho, nossos filhos devem estar em ambientes em que a educação não é cristã para evangelizarmos. Mas ele faz um alerta importante. Como nossas crianças podem evangelizar se elas não sabem no que acreditam nem por que acreditam? O autor ele fala que ele faz uso da educação domiciliar, ele ensina seus filhos em casa, mas entende que outros recursos, como escolas cristãs, e às vezes pessoas não têm acesso a esse tipo de recurso e devem ser muito cuidadosas. Eu acrescento, qual educação seu filho tem recebido? Porque nós trazemos nossos filhos para a igreja, ensinamos, pessoas ensinam em casa a palavra de Deus, mas a escola tem uma influência muito grande na educação dos nossos filhos, nós devemos estar muito atentos a isso. Muitos pais cristãos, depois, quando o filho está na adolescência ou na juventude e se afasta da fé, ficam abismados. Onde foi que eu errei aquela pergunta clássica? E não percebem que deixaram o filho ser educado por muitos anos, por muitas horas por semana, numa educação não cristã, que não levava Deus em conta, que formou muito mais a cabeça deles do que no nosso cotidiano. Então precisamos estar atentos a isso. Ele fala que a educação contribui para a formação da cosmovisão, da visão de mundo dos nossos filhos. E também fala para a contribuição da moralidade. Ele afirma no livro, ao falar desse tema, contrariando a opinião popular, não existe uma educação amoral. Toda educação ensina e molda a moralidade. É impossível separar a visão pessoal de Deus, homem, verdade, conhecimento e ética do processo educacional. Esses 5 elementos, Deus, homem, verdade, conhecimento e ética, o autor já apresentou em um capítulo anterior. Ele fala, não dá para separar isso do processo educacional. E aqui eu quero deixar um alerta para você, pai, para você, mãe. Cuidado com o que seu filho ensina tem aprendido na escola, pois não existe, como o autor fala, uma educação amoral. A educação, não, mesmo que ele esteja aprendendo disciplinas práticas como matemática, geografia, português, há moralidade inserida naquilo também, nós precisamos estar atentos a isso. E o autor cita textos como 1 Coríntios 15:33, que fala que as más conversações corrompem os bons costumes, 2 Coríntios 6, que fala do jugo desigual, e o Salmo 1, que fala de ensinarmos, para nossos filhos o princípio do Salmo 1, de não andarem no conselho dos ímpios, não assentarem na roda dos escarnecedores, não andarem no caminho dos pecadores, mas terem seu prazer na lei do Senhor. Então a educação dos nossos filhos é muito importante nesse processo. Ele fala que nós devemos ter responsabilidade e assumir os ônus, a nossa responsabilidade, reduzindo o estilo de vida se for necessário, evitarmos nossos filhos assistirem TV e programas que vão trazer prejuízo na sua moralidade. Enfim, assumimos a nossa responsabilidade com a educação dos nossos filhos, de instruí-los nos caminhos do Senhor. Que Deus nos capacite e nos abençoe nesse desafio e que nos fortaleça na instrução e discipulado dos nossos filhos.